Pergunto. Onde estão as pessoas que, além de não estarem com a direita, nesse exato momento, viram pro povão e diz: tá vendo? Esse pessoal procurou a perseguição do Alexandre de Moraes. Eles procuraram, porque quando tinham chance não fizeram nada. MBL, Danilo Gentili. Ontem, o Kim Kataguiri estava com um sorriso daqui a aqui, falando da prisão do Bolsonaro, pegando falas antigas do Flávio Bolsonaro e dizendo: pronto, agora vocês têm o que vocês querem, porque quando vocês podiam, vocês não fizeram. Olha o tamanho da insanidade da pessoa. Vamos supor que tudo que o Kim Kataguiri está falando é verdade. Então, eu digo o seguinte: o Lacombe vai passear com a esposa e o filho dele, e aí eu viro pro Lacombe e falo: Lacombe, compra um carro blindado. E aí, quando o Lacombe estava com dinheiro, não comprou o carro blindado. Depois o Lacombe volta, alguns anos depois, ou meses depois, vira para mim e fala assim: puta merda, tomamos um tiro ali, quase matou meu filho, passou de raspão. E aí, ao invés de perguntar como está seu filho, Lacombe, eu viro para você e falo assim: por que você não comprou o carro blindado? Olha o tamanho da insanidade desse filho da puta! Se não é um psicopata, esse japonês de merda! Eu tô supondo que tudo que ele tá falando é verdade. Porque eu já provei aqui que a tal da Lava Toga era mentirosa. Você tava comigo lá, Max? Sim. Não existia Lava Toga. Era uma farsa para lançar o Sérgio Moro por meio do Podemos. Não vou explicar isso aqui agora, que eu já expliquei um zilhão de vezes. Se vocês colocarem Alan dos Santos, fala a verdade sobre a Lava Toga, vocês vão saber. Agora, olha o perfil desse filho da puta, que vê um homem com a barriga costurada, tá? Vomitando, passando mal, porque foi esfaqueado pelo PSOL, e esse desgraçado, ao invés de pensar no Brasil, abre o vídeo pra rir. Eu não tô pedindo pra você apoiar o Bolsonaro, não, você que tá em casa me assistindo. Eu só tô pedindo pra você ser uma pessoa normal, um ser humano, que não fica rindo de injustiça. Danilo Gentili, eu não tô pedindo pra você apoiar Bolsonaro. Eu só tô pedindo pra você ser menos filho da puta e virar homem. Para entender que injustiça, seja ela contra quem for, não deve ser aplaudida. Aí o problema do Brasil é esse, gente. O problema do Brasil é que a quantidade de filho da puta, e desculpa falar o termo, porque não dá para chamar de psicopata, não dá para chamar de canalha, não dá para chamar de nada, a não ser de filho da puta. Não tem outro termo. Se vocês acharem um outro termo, vocês me falem. Porque não é normal uma pessoa ver alguém preso sem crime. Olha as matérias que o David Aga, junto com Eli Vieira e o Michael Schellenberg publicaram. Os caras rindo, meu irmão. Rindo de prisão de gente inocente. Graças a Deus o Tagliaferro viu que era merda aquilo ali e agiu. Inclusive, eu quero dizer para vocês, para quem tá revoltadíssimo com as mensagens do Tagliaferro ali, o professor Olavo dizia o seguinte: a maior prova de que alguém realmente se arrependeu de algo é quando ela começa a agir contra o que ela apoiou. Agir, não é falar não, tá? Não é falar não, é agir. Então, quando uma pessoa começa a agir contra o que ela apoiou, significa, de fato, que ela tem contrição verdadeira e que ela realmente se arrependeu. Por isso que o Olavo vivia falando que ele devotou a vida dele a denunciar os comunistas, porque em algum momento ele os ajudou. Então, graças a Deus, o Tagliaferro hoje está com conta bloqueada, conta da filha bloqueada, em risco de vida fora do Brasil, procurando abrigo, procurando apoio e denunciando sem parar. Né? Que Deus abençoe o Tagliaferro por isso. Agora, olha a mentalidade dessa gente de rir de prisão de gente inocente. Ou seja, esse é o grande problema do Brasil hoje. Eu queria ter gráficos assim, sabe, para mostrar. Mas eu vou tentar usar aqui o livro. Aqui, ó. O problema do Brasil é o seguinte: você tem a direita, a esquerda e aqui os filhos da puta, que somam com a esquerda. Porque o Kim Kataguiri, ao ser contra o Bolsonaro, ele não é contra o PT, ele ri do mesmo jeito que o Ayrton Vieira. Fala pra mim se existe diferença entre a risada do Ayrton Vieira para a risada do Danilo Gentili, do Kim
Kataguiri e tantos outros. Eu não sei se eu falei Kim Paim sem querer aqui, mas é Kim Kataguiri. Não é o Kim Paim, meu amigo, não. É o Kim Kataguiri, aquele desgraçado do MBL. Diz pra mim qual é a diferença substancial entre a risada do Kim Kataguiri e do Ayrton Vieira ao prender gente inocente. Ao ver Alexandre de Moraes prendendo gente inocente. Diz pra mim, Max, qual é a diferença existencial entre um e outro? Tem diferença? Não. Vocês entendem? É grave isso. O problema do Brasil hoje nós temos vocês em casa, nos apoiando, nos dando audiência, curtindo, compartilhando, fazendo assinatura, fazendo com que a gente cresça. E a gente aqui denunciando. Nós aqui temos vocês, né, para lutar pelo Brasil. Estamos lutando contra Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, PCC, Comando Vermelho, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda e MBL. E Danilo Gentili. E a imprensa. Ou seja, essa meiuca que fica apoiando a esquerda, ela aparenta ser contrária ao que nós também somos contrários. Ou seja, parece que estamos na mesma direção. E esse parece é a grande merda do Brasil hoje. A grande dificuldade hoje do Brasil é chegar e mostrar para as pessoas: não estamos em uma disputa eleitoreira. Não há dois partidos lutando para ver quem vai vencer a opinião popular para poder ganhar cargo. Não é isso que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é: nós temos pessoas sendo presas, deixadas até a morte, como foi o Clezão. Daniel Silveira, que pode perder a perna. Todo mundo falando dele no chat de novo. Nós temos essas pessoas, as pessoas que estão indignadas com que isso aqui está acontecendo e querem mudança. E aí a gente tem aquele orangotango do teu parente burro para um caralho, que vira para você como se fosse o gostosão, tomando um vinhozinho dentro de casa e falando: ah, vocês aí gostam tudo de tratar como se fosse futebol, eu não sou nem direita nem esquerda. Aí toma lá o vinhozinho dele, o champanhe dele, o uísque dele, depois vai pagar a passagem para ir para Disney, né? Porque ele não vai para Cuba, ele não vai para Venezuela, mas na hora de escolher se é direita ou esquerda, ele quer a porra do capitalismo. Um filho da puta, aquele orangotango do teu parente idiota, de merda, que tinha que estar aqui ouvindo isso para ouvir umas boas verdades e acordar. Porque esse desgraçado, quando fica acreditando na CLT, quando fica acreditando em carteira de trabalho, quando fica acreditando em interferência estatal na economia, quando fica acreditando em interferência estatal na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, esse merda de parente que deveria acordar para ontem, amanhã vai virar para você. Quando tudo estiver numa merda, ele vai virar para você e falar assim: puxa, eu tinha que ter te conhecido antes, que triste. Pô, que pena que eu não estava te ouvindo antes. Esse parente orangotango precisa estar aqui. Traga o seu parente de merda para a timeline. Traga o seu vizinho de merda aqui para esse programa, porque ele precisa ouvir boas verdades. Ele está ouvindo CNN, ele está ouvindo Globo. Ele não está nem sabendo da matéria do David Agape, do Eli Vieira. Traga esse parente aqui que eu quero olhar no olho dele, assim, ó, e falar: ô seu merda, acorda, seu babaca. Toda vez que você ficou criticando teu parente, é porque ele estava querendo salvar o teu filho, o teu sobrinho, a tua vida, a tua esposa, e você, como idiota, arrogante de merda, estava apoiando esses MBL idiota. Ex-presidente, né? Ex-presidente da OAB defende bala na nuca eu tenho essas postagens todas Bolsonaro. Aqui. Eu tenho essas postagens todas aqui. Eu vou mandar para vocês aqui. Tá aí. Rapidamente. Santa Cruz. Aí eu te pergunto, Max, quando a gente fala estamos em guerra, quando eu falo estamos em guerra, é porque um lado quer dar tiro na nuca. O outro, quando vai abrir a boca, vai falar assim: não, a gente está precisando de paz aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que falar e agir como eles, de jeito nenhum. Mas nós precisamos desmascarar o que eles são e fazem. Sim. É crucial nesse momento dizer o que eles são e o que eles fazem. Isso é de extrema importância, gente. Vocês ouviram ali o que a deputada Bia Kicis acabou de dizer. Eu perguntei: os parlamentares estão cientes do que está acontecendo, os impactos da Lei Magnitsky, as investigações da Seção 301, o que está por vir por parte da OTAN.
o que está por vir por parte da Europa. Aqueles 5 pontos que eu levantei, acho que semana passada ainda, ou ontem mesmo, não lembro. Acho que na semana passada eu levantei. Cancelamento de vistos dos ministros, Lei Magnitsky. Depois nós tivemos... nós teremos a seção 301, fora o que virá pela OTAN, né, na Europa, e as investigações com relação ao caso de Felipe Martins, que ainda estão em andamento aqui nos Estados Unidos, ou seja, a corte ainda não decidiu com relação ao Felipe Martins. Ou seja, meus caros, há muita coisa para vir que vai desmoronar e desmontar o que esses canalhas são e fazem. Só que nós precisamos comunicar isso, porque a imprensa, ela está tratando tudo isso com desdenho, quando não é uma omissão culposa, é uma consciente desinformação. Eu acho que não é nem desinformação, o termo melhor, porque desinformação é quando alguém do nosso lado repete o discurso do inimigo sem ter a consciência disso. Isso é o que significa desinformação. O que está acontecendo é um movimento de subversão. A Globo, quando omite o trabalho do David Agape, do Eli Vieira e do Michael Schellenberger, é consciente. Eles deram voz ao Glenn Greenwald quando ele falou dos documentos que ele obteve com hacker. Falou ou não falou? A Globo falou. Para dar fim à Lava Jato. A Globo abriu a boca e comentou sobre o trabalho do Glenn Greenwald. Aí agora que o Glenn Greenwald começou o trabalho de vazamento dessas informações do STF por meio da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo sentiu-se ameaçada, assim como o Glenn Greenwald. E aí o Michael Schellenberger não quis ficar com medo e soltou essas informações, soltou todas essas informações, sobretudo as mais cruciais, e tem mais coisas ainda para sair. Aí, agora, como a narrativa mudou de favorecimento, como agora a Globo não é o dono dos cães, não é a Globo que vai ficar usando a ração para controlar os cães, não é a Globo que está usando a coleira, então agora não pode mais comentar, não pode mais falar sobre isso. E aí você tem um presidente da OAB dizendo, bala na cabeça. Ex-presidente, mas não faz diferença. Né? Ex-presidente da OAB. Vamos ver 2 postagens do Felipe Santa Cruz. Pode ampliar. Felipe Santa Cruz escreveu nas redes sociais dele. É de cair o queixo, peço desculpas, eu vou até ler um palavrão, tá? É de cair o queixo que a extrema-direita vá às ruas defender a agenda dos Estados Unidos contra a economia brasileira, não foi nada disso, e defender o fim da independência do judiciário. Independência. Direita que usa verde e amarelo para lutar pelo fim do Brasil com a pátria soberana, como pátria soberana. Um absurdo. Cláudio Dantas foi lá e fez uma piada. Estava cheio, né? Se referindo às manifestações. E olha o que o ex-presidente da OAB respondeu. Ele não sabe nem que oxítona terminada em U não leva acento. Felipe Santa Cruz. Nem a língua portuguesa você respeita. Não, né? Como verdade, seu ele gosta de colocar, é que ele gosta de colocar acento no cu, entendeu? Ah. É por isso. Lembre-se, da próxima vez, também que eu acho que o Alexandre de Moraes já não vai mais cometer o erro de usar a conjunção adversativa mas, né? MAS, né? Quando tem que ser antecedida por vírgula, né? E o Felipe Santa Cruz com certeza vai entender que oxítona terminada em U também não leva acento. E mais do que isso, vai entender que ele precisa defender a atuação legítima dos advogados e as leis e não ficar desse nível. Olha essa agora. Hoje, ontem, né, com a decretação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Olha o nível do texto de um ex-presidente da OAB, que também tem muita culpa pelo Brasil estar na situação que está. Hoje é um dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Eu quero entender, os países que tinham presidentes, como a Argentina, vamos lá, Kirchner, né, Alberto Fernandes, que tiveram mais mortos que o Brasil em relação ao número de habitantes, a culpa foi deles também pelas mortes? Só para entender? E aí ele segue.
Traição aos cânones democráticos. No mundo ideal, seria pena de morte. Bala na nuca. Isto é um ex-presidente da OAB. Então nós estamos lutando contra uma tirania do STF, que tem Alexandre de Moraes na sua figura máxima, é o imperador do STF, virou imperador do Brasil. A gente tem a OAB omissa, ele não é mais presidente da OAB, mas foi por muito tempo. Omissa, né? O presidente atual da Ordem, né, Nacional também não está nem aí. A gente tem Davi Alcolumbre olhando paisagem, Hugo Mota também, e uma imprensa nojenta, uma imprensa absolutamente nojenta. Nós já estamos com ele? Olha,